Oi, gente, graças e paz, coisa boa estar aqui com você. A gente vai estar aqui durante esses 10 minutinhos batendo um papo por essa matéria preciosa que é o governo da igreja, né, que faz parte também do nosso discipulado. Então, eu já quero convidar você, né, essa matéria, esses versículos que a gente vai estar citando aqui, tem na sua apostila, você que está fazendo discipulado, você recebe uma apostila e eu aconselho você a tanto acompanhar como você também estudar por ela. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Oh, glória! Aleluia! Eu amo essa palavra, como fidelidade é sinônimo do nosso Pai, não é verdade? Mas assim, a primeira coisa que eu quero trazer para você é isso, que nosso Deus é fiel e esse Deus fiel instituiu a igreja. A igreja é um projeto de Deus, amém? Como tudo que é de Deus, querido, ele tem regras estabelecidas, inspiradas pelo Senhor, amém? E ele nos deixou uma estrutura governamental. Eu quero convidar você a abrir lá em Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Vamos lá. Deus é bom, bom em todo tempo. Efésios, capítulo 4. Desde o versículo 8. Que diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? O que subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns, está falando que Jesus trouxe, nos deixou dons. Esses dons é o que nós chamamos de dons ministeriais. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amém, queridos? São dons que foram dados, deixados para a edificação do corpo de Cristo. Nenhum dom desse, primeira coisa que eu quero estabelecer, ele é um dom paralelo ao corpo. Não tem como um mestre se mover fora do corpo. É uma área que, infelizmente, a gente vê muito desequilíbrio, ministros que acreditam que podem ser itinerantes e independentes, sem fazer parte, sem estar inserido em um corpo, em uma igreja, em uma unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma forma a estar submetido a dar e a receber. Quando a palavra diz que ferro com ferro se afia, tem isso, né? Esse congregar. Isso não é de hoje, gente. Esses sem igrejarianos que nós vemos hoje, né? Essas pessoas que procuram hoje cultuar e congregar de maneira online. Infelizmente, pessoal, isso não é uma coisa do ano que nós estamos agora. Isso desde o tempo de Paulo, ele disse que era importante que nós estivéssemos congregando. E ele disse que pessoas daquela época já tinham esse costume de não congregar. E, infelizmente, hoje é a realidade que nós vemos. Pessoas que muitas vezes não querem se submeter a uma igreja, a uma visão, e aí ficam soltas e correndo risco, né? Sem serem tratadas e impedindo, assim, o seu crescimento pela fé. Quando Deus trouxe esses dons, esse ministério quíntuplo para a igreja, para o corpo de Cristo, foi para a edificação do corpo. Então, se existe apóstolo, é para a edificação do corpo. Se existe mestre, é para a edificação do corpo. Se existe profeta, é para a edificação do corpo. Né? Todo esse ministério evangelista é para a edificação do corpo. Todo esse ministério está atrelado ao corpo de Cristo, ou seja, à igreja do Senhor. E aí eu quero falar especificamente sobre esse ministério do pastor, né? Esse pastor que, graças a Deus, o Senhor me deu a honra de servir como pastor auxiliar nessa igreja. Também já tive à frente de pontos de pregação, de igrejas. Então, cabe ao ministério pastoral esse governo, essa administração da igreja, né, dos bens e do Senhor. No caso, falando da nossa visão,
de Igreja Verbo da Vida. Nossa igreja tem um pastor presidente, aqui em Mossoró o pastor presidente é o pastor Jackson Costa, amém? E uma diretoria que responde civilmente, de forma legal e ao Ministério Verbo da Vida. Nós literalmente temos uma liderança que está submissa a uma visão e submissa a um ministério, ou seja, somos submissos a esse governo, fazemos parte de uma estrutura de governo. Eu quero lembrar a você que essa estrutura de governo e autoridade foi criada por Deus. Se você olhar desde o princípio, foi o próprio Deus que criou isso, ao criar todas as coisas. O primeiro pecado, o pecado original, o primeiro pecado registrado nos tempos, que foi justamente o pecado de Satanás, de se levantar contra Deus, de ser insubmisso contra Deus, foi justamente ele se levantando contra esse princípio de autoridade. E a Bíblia diz que quando ele se levanta, ele foi de forma enérgica e de imediato recebeu o juízo de Deus. Então Deus é contra, querido, contra toda ação de rebeldia, de rebelião, de insubmissão. Então, quando você observar a estrutura governamental, a estrutura de submissão e autoridade, você vai sempre ligar isso ao que Deus, ao projeto de Deus, de uma maneira geral, inclusive a igreja. Amém? Então nós temos um pastor presidente, e esse pastor presidente, ele forma uma diretoria, que aí é composta por secretário, tesoureiro, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. Todos esses fazem parte, literalmente, da ata da igreja em relação à sua formação jurídica, como eu falei, submetida ao Ministério Verbo da Vida. E esses pastores, eles exercem a administração dos grupos, Nós temos grupos, diversos grupos, diversos segmentos da igreja, Eu faço parte de uma supervisão, que é a supervisão aqui de comunicação e mídia, então, tanto a minha irmã que está aqui nos auxiliando atrás dessa câmera, também coopera conosco nessa supervisão, como também todos aqueles que você vê com máquina fotográfica, celular gravando alguma coisa para as redes sociais, projeção, iluminação, são o setor de informações, estão debaixo da nossa supervisão. Então, há pastores auxiliares que são supervisores de determinados segmentos, no meu caso seria esse, No caso do pastor Emerson, também ele supervisiona uma parte que aí requer diaconato, acredito que ordem, e outros líderes que estão abaixo da sua supervisão. Tem também o pastor Ives, que está aí com IGDs e outras lideranças. Tem também outro pastor supervisor, que é o pastor Luciano, que é o pastor do louvor. Então, assim, há o pastor presidente, há os supervisores que supervisionam e há toda uma série de líderes que estão abaixo dessa supervisão. Tudo isso para quê? Para servir você. Amém? O foco primeiro é a palavra de Deus, claro, mas para essa palavra de Deus para servir e abençoar pessoas. Eu sempre faço essa pergunta, eu fiz na aula sobre governo da igreja, se as pessoas que estavam me assistindo viam e achavam que essa igreja é uma igreja excelente. E sabe, é unanimidade. Todas as pessoas que estavam na aula presencial, eu acredito, se eu fizer essa pergunta a você aí, você vê essa igreja como uma igreja excelente? E sabe por que essa igreja é uma igreja excelente? Porque há pessoas excelentes servindo para que essa igreja receba você de forma excelente. Então, há pessoas que servem desde a limpeza da ordem, a manutenção de tudo que você vê e pode provar. E tudo isso é graças a quê? A esse governo. O governo da igreja, essa organização, ela proporciona tudo isso. Amém? Romanos 13, versículo 1 diz: todo homem esteja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles constituídas. Não está dizendo que essa pessoa que está ali foi por Deus constituída. No caso, uma democracia, foi o voto popular que colocou aquela pessoa lá. Mas a função que ela ocupa, uma função de autoridade, esse princípio de autoridade foi instituído por Deus. Por isso não cabe a nós estar falando de autoridade e sim orando por eles. Amém? Porque é importante, estrutura de autoridade é um caminho pelo qual pode Deus fluir. Quando violamos a estrutura, podemos estancar o poder de Deus em nossa vida. Além disso, o fato e a atitude contraria a autoridade e a rebeldia. E rebeldia é o princípio de Lúcifer. Amém, queridos? Então, isso é um pouquinho desse assunto que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Vocês vão ver muito mais isso durante aulas presenciais e em outro momento. Shalom, graças e paz.